O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje já esteve aqui conosco em outras oportunidades. É Luiz Cláudio Alfradique. Luiz Cláudio é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina e pertence ao GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, lá em Niterói. E hoje abordaremos em nosso programa o tema A Eutanásia na Visão Espírita. Luiz Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Atualidade Espírita, você que tem feito aqui um ciclo de palestras em nossa cidade. Muito obrigada. Com muito carinho que estamos aqui e agradecemos esse convite, mais essa oportunidade. Nós é que agradecemos. E com este tema tão pertinente agora, neste período, né, que estamos vivenciando. Luiz Cláudio, praticar a eutanásia, ou seja, dar fim a uma vida agonizante, instantes antes da provável morte, pode ser visto como um ato de caridade? Não sei se caridade seria o termo. Caridade, talvez, na visão dos nossos irmãos materialistas, aqueles que não acreditam em nada além da matéria. Mas mesmo assim, precisamos ser honestos, sinceros na nossa análise. Caridade ou egoísmo? Porque todos nós sabemos que é extremamente difícil acompanhar um ente querido, enfermo, sem esperanças de cura e sem que haja um prazo determinado para aquilo acabar. É desagradável, é oneroso, é trabalhoso e, por que não dizer, temos que abandonar os nossos afazeres, parte deles, e dos nossos prazeres. Se formos falar em caridade, caridade para quem? Para o enfermo ou para quem acompanha? Então não vemos bem como sendo caridade. Isso sem colocarmos na análise quando existe também interesses hereditários. Em alguns países, Luiz Cláudio, a eutanásia e o suicídio assistido já foram legalizados, Sim. Sabemos disso, né? O que você pode nos dizer a respeito? Países tidos como países socialmente desenvolvidos. A legalização atende aos preceitos da moral social, a moral da sociedade. Mas, se formos recordar, tanto a Inquisição como a escravidão também eram legalizadas. Também atendiam, nas suas épocas, os preceitos da moral social. E foram duas grandes vergonhas na história da humanidade. A moral social, no nosso entendimento, ela não pode se sobrepor à moral pessoal. Aquela que é comandada pela nossa consciência. Sempre que buscamos consultar a nossa consciência com sinceridade, nós sabemos exatamente o que é correto, o que não é correto. Aliás, o Espiritismo nos mostra isso na questão número 621 do Livro dos Espíritos, onde diz que a lei de Deus está gravada na consciência de cada homem. Assim, mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de religiosidade, eles, ao consultarem
as suas consciências estão consultando as leis de Deus. E o que diz o Espiritismo? A doutrina espírita se posiciona de que forma a respeito da eutanásia, Luiz Cláudio? É totalmente contra. Até o nome, eutanásia, a palavra vem do grego, onde eu significa bom, boa, e thanatos, morte. Então, eutanásia, a boa morte. Como uma boa morte? Já no Livro dos Espíritos, na questão 880, Allan Kardec questiona qual o primeiro direito natural do homem. E os espíritos respondem que é o de viver. Assim, ninguém pode atentar contra a vida de ninguém. Continua Allan Kardec a abordar esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, na questão de número 28, quando ele coloca a situação, uma pessoa moribunda, em grande sofrimento, sem possibilidades de cura, seria lícito retirar, abreviar o seu sofrimento, antecipando a sua morte? E quem responde é São Luís. Responde fazendo indagações. Quem entre vós pode predizer os desígnios de Deus? Nenhum de nós. Quem de nós pode dizer quais são os desígnios do Pai? Apresenta São Luís a seguinte situação. Um homem está à beira do abismo. Quando, para dar o último passo, Deus pode puxá-lo de volta para que lhe conceda alguns momentos a mais possíveis de novas ideias e novas reflexões, por vezes totalmente diversas daquela que ele tinha tido até ali. Então, quem poderá dizer verdadeiramente quando é chegada a hora derradeira? Não é possível. Não é né? possível. Mas a medicina hoje, Luiz Cláudio, já não possui meios de afirmar a hora fatal. Já temos uma série de situações que foram evoluindo e é possível prever essa hora fatal? De certo que daquela ocasião onde foi dada essa resposta para São Luís até agora, de muito evoluiu a medicina, a ciência como um todo. Mas sabedores somos que não só a ciência, mas a medicina, ela evolui na experiência, erro, experiência, acerto. E com todo o equipamento, com toda a tecnologia que a medicina dispõe hoje, mesmo assim, são muitos os prognósticos que não se realizam. Todos nós conhecemos casos de que foram dadas algumas horas, e aquelas algumas horas se transformaram em semanas, meses, às vezes anos, ou algumas horas que, de repente, o paciente retorna à consciência e obtém a cura. Casos famosos, todos nós conhecemos. Aquele caso na América, em que uma família lutou pelo direito de desligar os aparelhos que mantinham aquele filho que estava em coma. Conseguiu a autorização, desligaram-se os aparelhos e ele permanece até hoje em coma sem os aparelhos. Mais curioso, daquela jovem que ficou 20 anos em coma, dito como irreversível, e de um dia para o outro ela despertou como se despertasse de um sono. Curioso porque é uma pessoa que perdeu 20 anos da história do planeta. E para ela é como se nada E muitos tivesse. outros casos famosos, como o de Niki Lauda, que chegou a ser dada a extrema-unção, não havia mais o que fazer por ele. 43 dias depois, estava ele no grid de largada do Grande Prêmio de Itália. Então, com toda a evolução, não há ainda esta precisão e, sinceramente, acho que nunca haverá, porque seria justamente predizer os desígnios de Deus. Não cabem A nós. esses desígnios, né? Para o desenvolvimento do espírito, Luiz Cláudio, faz muita diferença alguns momentos a mais na carne,
quando já se teve ali uma vida inteira para isso? É uma pergunta muito boa. E quem nos responde isso também é São Luís, quando a gente sempre coloca isso, a vida inteira para evoluir, para reparar. Que diferença faria alguns minutos a mais? E São Luís diz que toda a diferença. Porque por muitas vezes é justamente naquela agonia final, naquele sofrimento, naquele período de sofrimento final, por vezes, no último minuto, o espírito toma a consciência de tudo o que ocorreu e tem ali um relâmpago de arrependimento. E todos nós sabemos que a nossa reparação se inicia no arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a nossa reparação. Então, por vezes, como afirma São Luís, aquele último minuto pode ser ele mais exitoso, mais importante do que todos os outros minutos vividos naquela encarnação. Mas nos diz São Luís, sim, que nós precisamos minimizar os sofrimentos do nosso ente querido. De que maneira? De todas as possibilidades, não só as materiais, mas também nos dando ao ente querido em amor, em companhia, tentando manter o melhor ambiente possível próximo dele. Então, essa importância não pode ser dada apenas ao lado da medicina dos homens, né? O Claro lado que não. espiritual aí É toda a importância. é toda a importância. Mas o que dizer do sofrimento que passa a família? Você, ao iniciar o nosso programa, falou sobre isso um pouquinho, né? A família que fica ali durante todo aquele tempo, por vezes esse sofrimento se prorroga e o doente permanece ali sem chances, mas não acontece o desencarne. Como podemos aí avaliar, não seria nem avaliar, entender esse sofrimento que as famílias que vivem essa situação passam? Perfeitamente. Quem nos fala com muita propriedade sobre isto é o benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador. E ele, de acordo com São Luís, faz alusão a que realmente aquele período de sofrimento, seja de minutos, de dia, de meses, de muitos anos, tem que ser visto, por muitas vezes, como sendo a última válvula de escoamento das imperfeições do espírito. Mas nós não viemos para a Terra aleatoriamente. O grupo familiar se forma obedecendo toda uma programação de reencontros necessários a todos. Então nos chama a atenção, Emmanuel, de que os benefícios conquistados através daquele período de sofrimento não são apenas para o doente, mas sim para todo o grupo familiar. Por muitas vezes, nesses momentos, acompanhando momentos de sofrimento, nós somos chamados compulsoriamente às nossas reflexões. E temos diversos exemplos disso. Todos nós conhecemos casos de familiares que trocaram de mal, irmãos que deixaram de se falar, às vezes filhos com os pais, pais com os filhos, não importa, familiares que estão de mal. E, de repente, se veem obrigados a acompanhar um ente querido, um ente que está em sofrimento. E, assim, compulsoriamente, voltam à convivência. E ali, dividindo a mesma dor, dividindo o mesmo sofrimento, precisando se revezar por muitas vezes, começam a verificar que aqueles litígios do passado não têm tanta importância assim diante de tanto sofrimento. E são muitos os casos em que se reatam e passam passam a ter uma união que até nunca tiveram antes. É mais uma vez a dor nos ajudando na nossa reparação. Outros exemplos de familiares que tiveram muito êxito profissional, economicamente falando, totalmente independente, podendo tudo. Tudo eu posso, tudo que quero eu conquisto. E assim dando aquela falsa ideia do poder. De repente,
forçado a acompanhar um ente querido num leito sem expectativas de cura. E ali cai-lhe a ficha de que todo o seu poder nada pode fazer naquele momento. Cai a ficha de que somos muito insignificantes próximos aos desígnios de Deus, trazendo aquela pessoa à reflexão e, por muitas vezes, à religiosidade. Ele que havia esquecido as coisas de Deus, voltando a dar importância às coisas do Pai. Num terceiro exemplo, temos aquele caso do doente que, por muito tempo ali na cama, às vezes inconsciente, e retorna à consciência e manda que chame um desafeto antigo, um desafeto, 2, 3, para que venha e ele tenha a oportunidade de pedir perdão pelo o litígio do passado, ou por outras ocasiões, de conceder o perdão que o seu orgulho não permitia. E assim, liquidando ainda naquela encarnação, aquele litígio, trazendo a paz, a harmonia, não tendo que levar mais essa dívida adiante. Então, os benefícios auferidos pelos familiares são muitos, muitos, muitos. Nada acontece por acaso. Nada acontece. E não estamos juntos, né, em tantas empreitadas, em tantas situações, por acaso. De jeito nenhum. Estamos ali e é preciso, é necessário bastante paciência, não é? Bastante fé. Ah, sem dúvida. Para que se compreenda esses momentos. Uma sem a outra não pode existir. Não né? existe mesmo, né? Agora, como explicar essa dita melhora da morte, que muitas vezes o doente está ali e temos ouvido essa expressão, a melhora da morte. Como podemos explicar isso? Existem, a explicação, quem dá muito bem colocada essa explicação é André Luiz, na obra Obreiros de Vida Eterna. Existe aquela, como acabamos de falar, que é permitido ao espírito retornar à consciência para que ele possa pacificar uma questão. A outra melhora da morte mais comum é justamente quando nós estamos ali à beira do leito, fazendo as nossas orações de forma egoística. Nós estamos pedindo o que é melhor para nós, nós estamos pedindo a cura, a manutenção, apesar de sabermos que não há cura para aquela enfermidade, a manutenção para que possamos continuar vendo, continuar cheirando, continuar sentindo. E por muitas vezes aquilo não é o melhor. Ele já está realmente caminhando com o seu momento derradeiro. Assim, mas quando nós fazemos isso, nós, sem sentirmos, estamos transferindo parte de nossa energia vital para o doente. Ele que tem o corpo enfraquecido, nós estamos mantendo a alimentação daquela carga. Mostra-nos, André Luiz, que existe sempre uma equipe especializada em ajudar o desenlace, tá, do espírito nas horas que antecedem a desencarnação. Aquela equipe começa a cortar os laços que ligam o espírito ao corpo. Primeiro os laços periféricos, os secundários, e quando vai chegando o momento, os laços principais, os órgãos principais, os nossos principais centros de energia. O que acontece é que quando nós ficamos com esse tipo de comportamento, é como se ele estivesse cortando e a gente emendando, mantendo ali. Então, os espíritos, eles fazem ao contrário. Eles aplicam os passes, a fluidificação, de modo que a saúde melhora. Surpreende os médicos, os índices melhoram. Ninguém explica, não dá uma explicação, ele melhorou. Por vezes volta à consciência. E a família fica aliviada. Então, aquele trabalho de concentração dá um relaxamento. As pessoas vão em casa, vão cuidar dos afazeres pendentes, vão trocar de roupa, vão ver uma situação e outra, aliviados, porque o ente querido melhorou. E com este relaxamento, com este afastamento, aquela equipe acaba o serviço que veio fazer. Consegue, com mais tranquilidade, fazer o desligamento final do espírito. Esta é a melhora da morte. Melhora da morte, né? Providencialmente, há uma tranquilidade em todos para que o trabalho possa fluir.
possa fluir. Então, será que podemos dizer que existe amor na eutanásia? Quem faz essa opção, podemos dizer que seja amor? Eutanásia vista como caridade, caridade é o amor em ação. Mas amor e morte solicitada não combina. Quem fala muito bem sobre isso é o padre Fábio de Mello, que eu gosto muito dele. Demais, é. E nos leva a refletir não só no que diz respeito à eutanásia nos hospitais, mas o nosso comportamento para com os nossos idosos em casa, que não estão no leito, mas as suas velas estão no final. Será que nós estamos dando condições para que eles mantenham aquela chaminha acesa? Ou estamos dando motivos para que eles fiquem tristes e as suas chaminhas vão se apagando? O padre Fábio, ele fala sobre a utilidade e o amor. Quando ele diz mais ou menos assim, que a utilidade é um território perigoso. Porque às vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Ele está preocupado, interessado naquilo que podemos ainda fazer por ele. Por isso, a velhice é aquele tempo onde a nossa utilidade passa e fica só o nosso verdadeiro significado como pessoa. Assim, é o momento em que podemos verificar quem verdadeiramente gosta da gente. Pois só quem nos ama ficará conosco até o fim, mesmo depois que verificar que não temos mais utilidade, mas que mantivemos o nosso valor, pois ele descobre o nosso valor. Assim, peçamos a Deus, diz o padre Fábio, peçamos a Deus que possamos envelhecer próximos, juntos daqueles que nos amam. Pois só quem nos ama poderá nos dar a tranquilidade de sermos simplesmente inúteis, sem que percamos o nosso valor. Alguém que nos acolha na nossa inutilidade. Aí ele pergunta, quer saber se você verdadeiramente ama alguém? Pergunte a si mesmo. Quem nesta vida poderia se tornar totalmente inútil para você sem que você tenha o desejo de jogá-la fora? Aí você encontra o verdadeiro significado do amor, pois só o amor nos dá a condição de cuidar do outro até o fim. Feliz daquele que, ao fim de seus dias, recebe a graça de ser olhado nos olhos e ouvir a fala que diz: você não serve para mais nada, mas eu não sei viver sem você. Eu acho isso, diz tudo. É linda essa colocação do padre Fábio. É maravilhoso. Amor e eutanásia, amor e morte, impossível. Não combina. Não né? combina. Até porque essa ideia da morte, através da eutanásia, acabou ali e nós sabemos que continua. Que continua, né? Então, não é possível mesmo. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje recebendo aqui Luiz Cláudio Alfradique, lá do GEPAR, em Niterói. E estamos falando sobre a eutanásia na visão espírita. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa.
São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, Cônego, 2528-3030. Eu tô aqui com Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar pra gente quais são as últimas novidades que a Engia Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivendas de Bilbao, que a obra já está em fase final e a entrega nos próximos meses. São apartamentos de 2 e 3 quartos que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem 2 suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até ter 2 vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catassone quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo, é o Vivendas de Pamplona, também em frente ao antigo lago. Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta e pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso departamento de vendas vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoa, pois, com o teu coração. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Luiz Cláudio Alfradique, lá do GEPAR, em Niterói. Luiz Cláudio é orador espírita, divulgador de nossa doutrina, palestrante e está aqui sempre em nossa cidade, nas casas espíritas, levando seus estudos, essas palavras de consolo através do Evangelho. Luiz Cláudio, como nós podemos nos comportar diante daquele ente querido que está ali nos seus minutos derradeiros, a família vendo aquele sofrimento todo? Qual deve ser o comportamento para que também não deixe transparecer algo que irá até piorar a situação? Como deve ser o comportamento da família? Sem dúvida, muito boa pergunta. Tanto fazendo referência àquela afirmação de São Luís, que temos que minimizar os sofrimentos da melhor forma possível, não é só o material, é esse tipo de comportamento. Como falamos ainda agora, o nosso comportamento diante do leito, estando consciente ou não o nosso ente querido, é de suma importância para o seu bem-estar. Muitos testemunhos temos de pessoas que retornaram do coma e afirmaram que ouviam tudo,
Temos também testemunhos de espíritos que desencarnaram e vieram a nos informar que, enquanto estavam ali no leito inconsciente, ouvia tudo o que acontecia ao seu redor. Assim, nós temos que redobrar a vigília no nosso comportamento. Não podemos de jeito nenhum conversar nada que venha a preocupá-lo. Se temos problemas na família, se temos problemas no trabalho, se temos problemas financeiros ou de saúde, isso não se conversa perto dele. Porque se ele estiver nos ouvindo, vamos gerar preocupação. E por muitas vezes redobra aquele apego de ele permanecer na matéria, preocupado em retornar, porque a minha família ainda precisa de mim. Então nós temos que nos policiarmos nesse sentido. Vamos fazer o contrário, vamos falar de coisas boas, vamos conversar sobre momentos felizes que tivemos, lembrar vitórias morais, atitudes que sempre nos deram orgulho, feitas por ele, pelos outros. Lembrar das pessoas que envolvem aquela família que tanto os ama. E, principalmente, vamos orar. Que as nossas orações sejam positivas. Aquelas orações em que nós sempre pedimos ao Pai, aos benfeitores, à equipe espiritual que está ali presente, nós sabemos que está, que faça o melhor para todos nós, transmitindo a Ele a nossa confiança no Pai, nos benfeitores, em Jesus. Assim, ao invés de orarmos em silêncio, oramos em voz alta, para que Ele possa, se estiver nos ouvindo, participar. E ali começa a perceber como a minha família está confiante, como a minha família confia em Deus, confia em Jesus, confia nos benfeitores, passando para ele a tranquilidade que ele precisa, dando a ele a condição de que, se ele tem a consciência que o seu momento é chegado, que é chegado e de boa hora, que ele possa auxiliar na sua própria desenlace. É assim que precisamos fazer. E quando você diz, Luiz Cláudio, a família tendo esse comportamento, os amigos próximos tendo esse comportamento, os médicos, a equipe toda de enfermagem também precisam ser bastante cuidadosos e cautelosos com suas colocações, uma vez que, como você nos disse, muitas vezes aquele paciente, aquela pessoa que está ali, está percebendo e ouvindo. Né? Isso nos lembra um depoimento dado pelo Rick Lauda, porque ele estava em estado terminal, todo queimado, pulmões comprometidos, e os médicos deram como não há hipótese, não temos mais o que fazer. E ele ouvia tudo, afirmava que ele tentava gritar dizendo, não desistam de mim. Que desespero, né? Chamaram um padre para dar a extremunção e ele gritava, não quero isso, não, lutem por mim, porque eu estou lutando. E ele se convenceu de que dependeria dele dar um sinal de que ele estava consciente. Emitiu um som, moveu um dedo, o que horas depois ele conseguiu fazer, e foram redobrados os cuidados porque ele estava consciente. Porque dessa forma, que nem sempre aquele estado, o coma é ali, significa, né, a ausência, e se falando que o espírito permanece. Permanece, claro. Não é consciente ali. Mas, muitas vezes, até fisicamente, está ali ouvindo, está ali se sentindo arrasado, porque nem os médicos estão mais acreditando. E os profissionais da área deveriam ter esse cuidado. É, muito cuidado importante. Não só para com os familiares, não são todos que estão preparados para receber as notícias frias de que está muito ruim, não tem jeito, não tem volta, como também o próprio doente, que poderá estar ouvindo aquilo. Felizmente, nós encontramos essa humanização, esse lado caridoso, na maioria
dos médicos, Sim, na maioria graças dos a Deus, sim. profissionais. Graças a Deus. Aqueles né? que realmente amam o que fazem. Exatamente, tem esse cuidado, né? Luiz Cláudio, e o que podemos falar diante de todos esses esclarecimentos que você está nos trazendo a respeito do suicídio assistido? Sim, o suicídio assistido está até em foco aí na mídia, já é o 5º estado nos Estados Unidos que legaliza, praticado também na Suíça. Por muitas vezes podemos dizer que é uma eutanásia disfarçada, já que muitos vão ao suicídio meio que levados pela opinião dos seus familiares. Suicídio, nós sabemos que é o pior tipo de desencarnação, a maior das faltas que alguém pode cometer. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos esclarece que, por muitas vezes, o espírito fica preso àquele período do tormento da desencarnação por um tempo não diferente daquele que ainda teria que cumprir na matéria. Por muitas vezes ocorre isso. Então, nada melhor para responder esta pergunta do que a resposta do nosso querido Chico Xavier, quando ele foi indagado sobre eutanásia e suicídio assistido, onde ele respondeu da seguinte maneira: é 1000 vezes preferível ficar 20 anos num leito, mesmo que inconsciente e em coma, do que igual período no umbral, em desespero e sofrimento. E quanto à eutanásia, disse Chico, eutanásia é o mesmo que retirar a prova final das mãos do aluno, faltando-lhe ainda alguns minutos para que responda às últimas questões. E quando você diz isso, não se sabe mesmo, né? São os momentos finais, muitas vezes, aquele em que acontece o arrependimento, aquele em que o pensamento vai até o Pai e ali, sentidamente, o doente pode se dirigir a Ele em prece. São coisas que não temos essa capacidade de avaliar. Não é? É verdade. Existem muitos testemunhos, muitos depoimentos de espíritos que, na hora derradeira, passa ali à frente como que um filme de toda aquela existência. E nesse filme são observadas principalmente as oportunidades que deixamos passar, as nossas falhas, as oportunidades de reparação. E por muitas das vezes, ali, como foi dito no início, Deus pode muito bem trazer de volta do abismo, por mais alguns momentos de reflexões, para que tenha ideias diversas daquelas que até então. E é justamente por essas oportunidades, naquele momento derradeiro, é que surgem as observações que não foram tidas durante toda aquela existência. Novas reflexões que nos trazem o arrependimento. Volto a dizer, o primeiro passo para a nossa reparação. Exatamente. Daí que nunca, jamais, retirar um único minuto que seja. Exato. E, de acordo com todos esses esclarecimentos que você está nos trazendo, de acordo com todo o posicionamento da doutrina espírita, tudo que o Espiritismo nos proporciona, o que nós podemos dizer aos nossos irmãos materialistas que só aceitam a explicação da ciência, que estão tão refratários ali às coisas do espírito, né? A nossa verdadeira essência? O que dizer a eles? Aos nossos irmãos materialistas, realmente eles dão muito crédito ao que os cientistas afirmam. A ciência é tudo, é A mais B. Assim, o que nós podemos dizer a eles é que busquem a reflexão. A reflexão nas afirmativas de algumas das melhores mentes da ciência. Algumas das melhores mentes da nossa humanidade. Isaac Newton, pai da física moderna.
quando questionado sobre as origens da vida, ele responde que tudo o que sabemos é uma gota e tudo que ainda ignoramos é todo um oceano. Isaac Newton, que curiosamente nasceu no dia 25 de dezembro. De dezembro. A data de Jesus. De um outro gênio, o gênio do século passado, Albert Einstein, quando questionado sobre a existência do universo. Impossível conceber a existência do universo sem antes conceber a existência de Deus. Aos nossos irmãos materialistas, são duas grandes mentes, dois grandes gênios da ciência, que afirmam, mostram todo o lado não materialista deles. Assim, até onde estamos certos, meus irmãos? Vamos buscar essas reflexões e buscar também o banco de dados que temos na nossa consciência, aquela onde temos ali todas as leis de Deus. Exato. E, Luiz Cláudio, nós agora que estamos aqui nesse final do mês de outubro, nos aproximando da data em que muitos estão ali nas suas reflexões sobre as pessoas queridas que já partiram, como você poderia dizer a essas pessoas que já perderam entes tão amados, alguma coisa aí que seja consoladora, de que tudo continua, de que a vida segue, de que apenas esse invólucro fica aqui, mas que nós permanecemos na nossa verdadeira casa. Digam umas palavrinhas finais, nesse finalzinho de outubro, nos aproximando de finados. Sim. A todos que acreditam que somos filhos de Deus, filhos de um Pai justo, bondoso, o Pai, a última coisa que podemos achar dele é que ele seja cruel. Assim, ele não tem prazer em nossa dor. Todos nós temos as nossas etapas a cumprir. Muitos passam por esta agonia. Mas da mesma maneira que diante do leito nós temos que passar o melhor de nós temos que crer que existe a continuidade. Então, quando aquele ente partiu, nós podemos dar a eles dois tipos de lágrimas. As lágrimas positivas, as nossas lágrimas de saudade, de amor, de fé, de certeza de que a vida continua e que em breve, muito em breve, estaremos todos juntos. Ao contrário, se nós ficarmos nas lágrimas negativas, de não conformismo, cheios de porquês, não deveria ter acontecido, eu não posso, eu não vou conseguir ficar bem, nós estamos passando ao nosso ente querido toda essa parte negativa, prejudicando assim a sua readaptação à pátria maior. Lembremos, nossos irmãos, que nada na nossa vida acontece por acaso. Deus, nosso Pai de amor e bondade, e todo o poder, ele pode sim, a qualquer momento, quando qualquer um de nós entrar numa fase de uma doença incurável, uma doença que vai nos dar um período grande de sofrimento, ele pode, a um simples estalar de dedos, nos libertar daquela doença, para que façamos a passagem sem sofrimento nenhum. Mas ele faz isso diariamente. Mas para alguns que necessitam daquele período, junto com os seus familiares, como falamos há pouco, ele mantém passando por aquele sofrimento, mas sempre, porque ali tiraremos algo de bom para nós. Deus nunca vai nos levar aonde a sua graça não irá nos proteger. Por fim, lembremos-nos da frase do nosso maior modelo, Jesus, nosso Mestre e Senhor, na sua hora derradeira, no madeiro, em todo aquele sofrimento, quando disse: Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Eu acho que isso diz tudo diante de todas as nossas
dores e sofrimentos. Luiz Cláudio, muito obrigada por sua presença, nos trazendo aqui essas palavras tão consoladoras, nos trazendo uma visão diferenciada, que é a visão espírita diante da eutanásia. Eu é que agradeço a oportunidade e que fiquemos todos em paz com nosso Senhor Jesus como modelo e guia. Muito obrigada. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje. Lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. E tenham uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre. E Jesus, mestre amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.